Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. Muito obrigado. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos da Seichonoye do Brasil. É muito bom ter a sua presença aqui conosco. Este programa, ele é postado no canal do YouTube da Seichonoye do Brasil. Sou o preletor Vitor Nogueira e serei o mediador do programa de hoje. Lembrando que todas as sextas-feiras, às 20 horas, uma nova edição do programa é postada no canal do YouTube. Portanto, curta, compartilhe, acione o ícone de notificação e se inscreva em nosso canal. Muito obrigado. Nesse programa de hoje, será um programa muito especial e trará um tema extremamente importante no nosso dia a dia, né? O tema de hoje será equilíbrio mental e o destino da humanidade. E para que possamos debater, né, e trocar experiências a respeito deste assunto, nós trouxemos aqui um grupo gabaritado de preletores, aos quais eu vou anunciar a todos vocês. Temos aqui conosco o preletor em grau master, Eurico Fleury. Muito obrigado, preletor Eurico, por sua presença e participação. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar com cada um de vocês aqui, amigos, amigas, para juntos estudarmos mais esse ensinamento sensacional que é a Seichonoye. Muito obrigado. Maravilhoso. Contamos aqui também, nesse programa de hoje, com a preletora em grau master, Regina Célia Feixas Vieira. Muito obrigado, preletora Regina Célia. Olá, amigos. Que alegria vai ser entrar aí no seu lar, no seu trabalho e compartilhar um tema tão interessante como será o de hoje. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, preletora Regina Célia. E para completar o time de ouro, nós contamos aqui também com a presença da preletora em grau sênior, Maria Denise Nascimento. Muito obrigado, preletora. Muito obrigado, agradeço essa oportunidade. Vamos estudar aqui juntos mais um pouquinho desse ensinamento que veio para transformar nossas vidas. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Como nós citamos, o tema de hoje é relativo à formação do nosso destino, né? E geralmente é um tema que traz muitas dúvidas, muitos questionamentos, né, nas atividades que geralmente nós realizamos, né? Muitas pessoas têm dúvidas, né? Meu destino já está traçado, né? Não consigo modificá-lo, né? Ou, por exemplo, né, tem pessoas que pensam e têm dúvidas. O meu destino, eu consigo formá-lo, consigo traçar o meu destino para o caminho do sucesso, para atingir os meus objetivos, meus ideais, né? Então, vamos debater, né, a respeito, né, nos próximos minutos sobre este assunto, né? Fiquem muito à vontade, como que vai funcionar, né, a nossa dinâmica do nosso programa de hoje. Nós selecionamos algumas questões que são questões mais pertinentes, né, e que geram mais dúvidas a respeito deste assunto. E aí eu vou transmitir aos senhores e senhoras essas questões, e aí fiquem à vontade para poder, né, respondê-las, né? Se caso alguém quiser complementar, né, a resposta de outro, também fiquem muito à vontade. Vamos aproveitar esse momento para poder realmente trocarmos experiência, trocarmos ideias, né, e conhecimento, logicamente, acerca do ensinamento da Seichonoye. Perfeito? Perfeito. Vamos começar então? Vamos. Então, começando, a nossa primeira pergunta que nós temos é a seguinte: muitas pessoas acreditam que o seu destino já foi previamente traçado, em detrimento das condições em que elas estão inseridas nesse plano terreno, pela família que elas estão inseridas, pelas condições físicas ou financeiras existentes, entre outras condições. Essas condições são determinantes para traçar o destino de uma pessoa? É uma pergunta bastante interessante, né? Então, vou começar, né, falando, vou abrir os trabalhos, né? As perguntas, né, relacionadas ao destino mexem com as pessoas de uma forma geral, até porque todas as pessoas desejam um destino maravilhoso, mas muitas pessoas acreditam que tudo já vem previamente traçado, que é uma mera sorte em alguns casos. Mas na Seichonoye nós aprendemos que nós somos filhos de Deus e através da nossa postura mental nós conseguimos efetivamente mudar o nosso destino. E que a nossa vida, por sermos filhos de Deus, ela não teve início apenas nessa existência. Então, nós trazemos uma série de pensamentos, sentimentos acumulados
desta e de vidas passadas, que realmente, ao chegarmos nessa existência, o nosso destino ele tem um norte, digamos assim. Porém, a partir do momento presente, do direcionamento da minha postura mental, como eu penso, falo e ajo, eu vou moldando, vou construindo, através do agora, através desse momento presente, no meu dia a dia, o meu destino. Tal qual Cristo nos ensinou há 2000 anos atrás, a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Então, nós temos a liberdade de ir semeando as coisas que nós almejamos de forma positiva ou negativa. Queremos coisas boas? Então, passemos a direcionar a nossa mente dentro desse contexto positivo. E, naturalmente, as coisas passam a acontecer em nossas vidas. Então, é libertador esse entendimento de que sou a própria vida de Deus. Dentro de mim existe a vida de Deus e ela permeia todo o universo. E o meu destino é regido por essa vida de Deus. E por ser regido por essa vida de Deus, se algo eu olho para a minha vida e não estou satisfeito, então eu posso mudar através de uma nova postura mental. Através de novas atitudes, eu passo a construir um destino numa outra direção, que é a direção que eu almejo. O que vocês acham, minhas amigas? E essa descoberta trazida pela Seitianoye dá uma visão completamente diferente da vida, porque a nossa visão é pela linha da espiritualidade. Perfeito. Não é? Então, pela linha da espiritualidade, nós todos vamos entender que a gente é espírito e não matéria. E essa visão muda tudo. Porque aí, nesse contexto, né, aprofundando um pouquinho mais a ideia que o preletor Fleury trouxe, se a gente pegar como base o livro Amor e Dedicação ao Ideal, ali o autor, professor Yoshio Mukai, esclarece que, estou pegando um gancho no que o preletor Fleury colocou, só para ajudar você a esclarecer um pouquinho mais. Se a gente é espírito e não matéria, não tem ninguém novo aqui. Partimos desse princípio. Então, nós já vivemos muitas vidas. Já acumulamos muitas manifestações diferenciadas da nossa mente. Porque cada vez que a gente vem, é uma oportunidade para crescer, para evoluir. Então, no livro do professor Mukai, se você entrar na nossa levaria virtual, você vai ver que beleza que é o conteúdo que está ali. Uma parte a gente já trouxe. Sabe quanto? 50% já foi vivido, olha só. 25% a gente pode mudar agora, pelo agora que a gente vive. E os outros 25%, você poderia perguntar, é a influência dos espíritos superiores que estão conosco, que nós chamamos de os nossos antepassados. Não é assim mesmo? Não, bem interessante mesmo o ponto que os senhores abordaram agora, né? E até acaba dando um gancho, né, para mais um questionamento, né, sobre essa questão de imutabilidade, né, do destino, né. Já percebi que nós comandamos nosso destino, né, e nós conseguimos modificar esse destino, né. Mas como? De que forma, né? Se puderem, né, se aprofundar, como a senhora mesmo comentou agora, né, dos 50%, né, de karmas de vidas passadas, né, 25% dos nossos antepassados, 25% de esforço próprio. Como que se dá isso, né? Se puderem explicar melhor a respeito deste assunto, né? Por favor. Eu gostaria de falar essa mudança, né, do destino, porque algo que me assustou muito quando eu cheguei na Seitianoye é que eu sempre achei que o destino não podia ser mudado. E aí eu leio, né, nos livros da Seitianoye que nós temos o poder de mudar nosso destino. De que forma? Através dos nossos pensamentos, nossas palavras. Porque muitas vezes nós mesmos atraímos um destino infeliz pelas nossas crenças errôneas. Então, na Seitianoye nós aprendemos o quanto é importante nós mantermos sempre pensamentos positivos, né? Temos assim atitudes que ajudem o próximo. Tudo isso vai fazer com que a gente mude o nosso destino. Nós vamos estar mudando, né? Já que 50% vem de vidas passadas, nós nascemos com um balanço de vidas passadas, né? Por isso que tem muitos que nascem em lares abastados, outros que nascem em lares pobres, né? Porque já vem. Não tem jeito, é uma condição. A gente vem para esse mundo assim. Mas não que a gente não tenha condições de mudar. Nós podemos mudar através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Isso que eu ia perguntar, pelo Então, isso foi mágico para mim. Essa escolha já é
pré-anunciada antes da nossa vinda para esse plano Sim, fenomênico? Pela literatura da Seichonoye, nós nascemos, né, com uma espécie de balanço, como se fosse um balanço do ano anterior. Quando uma empresa começa um ano, ela já traz o balanço, né, de como foi o ano anterior. Então, a gente vem como se fosse um balanço mesmo das vidas passadas. E é o que vai determinar se nós vamos nascer num lar mais próspero ou não, né? Dependendo dos karmas de vidas passadas. A gente não foge disso. Entendi. Mas aí a Seichonoye nos ensina, né? Bom, eu só aprendi na Seichonoye, porque que nós conseguimos mudar o nosso destino para melhor, através das boas palavras, né? Dos nossos sentimentos, nosso ambiente, sempre abraçando o outro. Enfim, é um tema bem extenso, né, para a gente conversar. E ainda dentro dessa colocação da nossa amiga, preletora Denise, tem uma coisa que eu gostaria de trazer dentro desse estudo, porque enquanto espírito, fomos nós quem escolhemos a família. Então, na verdade, eu queria só fazer a colocação que não é um castigo, não é algo externo que está nos castigando para ter nascido num lar menos favorecido, não é um castigo divino, não é nada disso. Na verdade, enquanto espírito, nós escolhemos a família, nós escolhemos o lar, nós sabíamos das condições as quais, dos desafios os quais nós nos depararíamos, porém, essas condições, essas adversidades são importantes para que nós manifestemos a nossa potencialidade infinita, porque todos nós trazemos a potencialidade infinita de filhos de Deus. Que no cristianismo, Cristo nos ensinou que o paraíso existe dentro de cada um de nós. Então, dentro de cada um de nós está essa vida de Deus, está essa nossa capacidade infinita, essa potencialidade infinita. E nós escolhemos aquele lar, aquela família para extrair ao máximo, exteriorizar ao máximo essa potencialidade infinita. Então, eu gostaria de dizer para você que nos assiste agora que, na verdade, não é um castigo o fato de acontecer algumas adversidades em nossas vidas. Nós, Seichonoye, aprendemos que tais adversidades são oportunidades para que nós manifestemos a nossa capacidade infinita, que em alguns casos, inclusive, nós desconhecíamos possuir. E diante daquela adversidade, nós passamos a exteriorizar uma capacidade até então desconhecida. Um exemplo muito comum que todos nós já vimos, não necessariamente dentro da nossa família, mas ou em noticiários, ou próximo dos nossos contatos, por exemplo, uma senhora que tem alguns filhos e até então o seu marido era o responsável por prover o seu lar e, de repente, esse marido falta. Ou seja, ele parte para o plano espiritual, o que nós chamamos de falecer, né, nesse plano em que vivemos. E aquela senhora que muitas vezes, naquela ocasião, nunca havia trabalhado fora, mas ela se vê numa situação que ela tem uma série de crianças pequenas e ela precisa buscar uma força que até então ela desconhecia possuir. E ela realmente começa a se movimentar, as coisas começam a acontecer, ela dá conta de criar todos os filhos, não deixar faltar nada para eles e manifesta uma capacidade que, no momento anterior, nesse exemplo, ela desconhecia possuir. Né? E outro detalhe importante também é a questão que, se somos filhos de Deus, Deus é o nosso Pai, e Deus é amor. Então, Deus que nos ama nos dá uma coisa importantíssima que a gente precisa aprender a lidar além da vida, que é a liberdade para escolher. Que o livre-arbítrio é uma lei universal. Então, por isso que a nossa doutrina declara, esclarece, não tem pecador, ninguém vem pecador. O que a nossa diferença está nas escolhas que a gente faz. A gente já tem, quando o Dr. Felipe menciona capacidade infinita é conjugada com essa consciência do bem que a gente já trouxe. E todos nós, quando estamos na conexão com Deus, o bem se manifesta. E se eu estou vivendo o meu dia a dia,
usando pensamentos bons, palavras positivas, naturalmente eu vou fazer a melhor escolha. O mal nem vai fazer parte, nem como sombra, porque eu já estou focado no bem, não é? Então, o que nos distingue ao atrair as situações que nos acontecem é esse ponto, usar bem a liberdade que a gente tem para escolher o melhor. E isso vai definindo a lei de atração, vai trabalhando junto, né? Com a liberdade de escolher, né? Não será por aí? Perfeito. Não, Denise, não será por aí? O exemplo que ele deu é a minha vida, né? Porque eu criei meus filhos sozinha, mas veio uma força, sim, interior que eu desconhecia, né? Que eu possuía. E nem era Seichonoye, né? Eu entrei na Seichonoye já com os meus 3 filhos. Mas foi através do perdão, inclusive, que eu consegui deslanchar, né? Sair da contramão da vida, como a gente fala na Seichonoye, né? A senhora comentou sobre um relato de experiência próprio, né? E eu já ouvindo, né, os senhores falando, me veio também à mente minha mãe, né? Minha mãe também, né, uma grande dirigente, né, da Seichonoye. Quando meu pai partiu para o plano espiritual, né, nós éramos muito pequenos, né? Então, tanto eu quanto meu irmão, né, eu jovem, ele, né, adolescente também, né, no comecinho da vida profissional, né? E realmente foi um marco para que ela extraísse dentro dela a capacidade infinita, né, que ela tinha para poder ser o marco, a direção, né, o capitão daquele navio, né, que é a nossa família, né, e nos guiou, né, para um caminho muito bom, né, realmente, né. Pelo que eu entendi que os senhores abordaram, né, então nós temos o plano terreno como uma escola da vida, né? E através do nosso livre-arbítrio, nós escolhemos as condições pelas quais a gente se coloca nesse plano para realmente evoluir, né? E nos lapidarmos espiritualmente, né? Nessa trajetória que nós estamos aqui, né? Muitas das vezes as pessoas se sentem reféns do próprio destino, né? Então aquele destino, né, é traçado e acha que, né, é aquilo que existe porque na geração anterior foi assim, na outra foi assim, né? E não enxerga que ela pode comandar esse destino dela, né? E aí vem uma próxima pergunta, né? O que comanda o destino das pessoas? Que os senhores, como que os senhores definiriam, né? O que comanda o destino dessas pessoas, todas as pessoas, né? O que comanda? Eu acho que tudo parte desse princípio da consciência que a gente deve cultivar do ser divino que existe dentro de nós. Você que está nos acompanhando aí, você tem, por excelência, dentro de você, essa centelha divina, que é a presença de Deus. E quando a gente vai trabalhando, tendo essa certeza que Deus é o nosso norte, que Deus nos abençoe e nos protege a todo momento, não há razão para se preocupar. Mas o que é importante nesse momento, então? Colocar tudo sob as mãos de Deus, mas não é ficar balançando na rede esperando que Ele faça, porque Ele não vai fazer, não é? Ele vai nos enviar ideias, colaboradores, e isso vai ajudando a gente a trabalhar essas ideias e ir mudando a rota do destino. Então, o destino não vem engessado, não vem fechado. Olha aí o amor de Deus presente. Se Ele é amor, nos dá a liberdade para escolher. E é aí que a gente vai comandando, e é claro que nós estamos dentro da visão da Seichonoye, né? O comando se torna muito mais forte, porque nós sabemos que, sendo filhos de Deus, Ele nos abençoa, nos orienta a todo momento. E isso vai criando dentro de nós uma convicção. Essa convicção que se Deus está comigo e se Ele me orienta em todos os momentos, não há por que se preocupar. Há sim que planejar para tomar as medidas certas conforme a situação de vida que a gente esteja enfrentando. Perfeito. Maravilhoso, maravilhoso. Perfeito. Com certeza. E uma coisa importante também comentar é na questão de, uma vez que nós estamos estudando, que nós estamos vibrando, né, como a preletora Regina Célia colocou, né, estamos conectados com Deus, é muito importante que nós coloquemos em prática as ideias que nos surgem, porque Ele nos orienta. E aí, muitas vezes, a pessoa titubeia diante da ideia, que é uma intuição. Então, ela recebe a intuição, que realmente vai, digamos assim, direcionar a sua vida, colocar as coisas dentro do eixo, digamos assim, só que ela titubeia muitas vezes.
Então nós precisamos, eu estou em sintonia com Deus, e como eu sei que eu estou em sintonia com Deus? Eu estou pensando, agindo e falando de forma correta? Eu estou lendo literaturas que direcionam a minha mente de uma maneira positiva? Na Seichonoye nós aprendemos também a fazer a prática da meditação Shinsokan, né? Que vai justamente fazer com que nós intensifiquemos o nosso sentimento de unidade com Deus. Nós não praticamos o Shinsokan para nos tornarmos unos com Deus. Nós já somos desde o princípio. Mas, através da prática, intensifica meu sentimento de unidade. E, a partir daí, surge uma ideia, eu preciso agir, eu preciso colocá-la em prática. E, ao colocar essa ideia em prática, como a preletora Regina Célia nos orientou, né, Deus vai nos orientar, vai nos encaminhar ideias. E, ao colocar essa ideia em prática, fatalmente atingiremos o nosso objetivo. Então, essa questão da intuição, de colocar a intuição em prática, é muito importante. Eu tenho um exemplo que eu estava orientando, em certa ocasião, um ciclo de estudos da prosperidade em Niterói. E eu estava falando exatamente sobre esse aspecto da intuição. Aí um dos estudantes do ciclo de estudo me disse assim: preletor Fleury, agora eu entendi. E aí eu perguntei a ele: o que você entendeu? E aí ele disse o seguinte: eu estava outro dia voltando do Rio de Janeiro para Niterói. E eu estava me dirigindo à parada de ônibus. Porém, antes de chegar na parada, eu vi o meu ônibus se aproximando. E algo interior me disse assim: pegue o próximo ônibus. Mas era final de semana, então são menos ônibus na linha, ia demorar mais ou menos uns 30, 40 minutos. Aí eu pensei: não, eu vou pegar esse ônibus. Aí ele correu, conseguiu pegar o ônibus, ficou contente inicialmente de ter pego o ônibus. No entanto, ele entrou no ônibus que estava sendo assaltado. Olhem só, se ele tivesse seguido a intuição, ele não pegaria aquele ônibus. Ele jamais saberia que aquele ônibus estaria sendo assaltado, mas ele teria evitado essa situação. Então, quando nós estamos em sintonia com Deus e nos surge uma ideia, você está habituado a fazer um determinado caminho para o seu trabalho ou para retornar para a sua casa, mas surgiu uma ideia de fazer um caminho diferente, é o seu Deus interior que está lhe orientando: vá por aqui. Então, siga essa ideia, desde as coisas menores às coisas maiores. Coloque em prática a sua intuição, que as coisas vão se encaminhar ainda melhor. Então, você está dizendo que a gente precisa confiar na intuição. Sim. Vai ajudar muito na mudança do destino, não é mesmo? Perfeito. Porque você pode evitar uma coisa que já veio em consonância com Deus. Exatamente. Não é? A intuição, então, através do ensinamento da Seichonoye, é Deus do nosso interior nos guiando. Seria justamente o seu Deus interior guiando, mostrando o caminho que você tem que seguir. Mas são duas coisas distintas. Por exemplo, uma coisa é a intuição e uma coisa é o ego. É o que eu desejo e eu não estou em sintonia com Deus, eu não estou praticando nada, eu não estou orando, mas eu desejo algo e aí eu vou seguir isso porque eu desejo. Não, isso não é intuição. Então nós precisamos... É o livre-arbítrio de cada um e esse livre-arbítrio irá nos colocar em circunstâncias ou boas, caso esteja nessa conexão com Deus, ou em situações como esse rapaz acabou adentrando por não ter seguido a orientação que brotou do seu íntimo. Né? Olha o poder da escolha, né? Preletor Rico, o senhor tocou num assunto importante, que é essa conexão com Deus. Né? Como que nós podemos realizar essa conexão com Deus no nosso dia a dia? Né? Para nos mantermos sempre, né, com o canal aí da intuição apurado, afinado, né? Como eu citei, a prática da meditação Shinsokan, mas essa nós fazemos em casa durante alguns minutos. O tempo vai de 30 minutos, mas para quem está começando, comece com um tempo menor e vai gradativamente subindo esse tempo, aumentando. Mas, sendo muito sincero com você que nos assiste, suponhamos que você já esteja com o seu corpo habituado a sentar na posição correta, que o nosso corpo funciona como uma antena, e realmente fazer a prática da meditação Shinsokan, e você está fazendo-a durante os 30 minutos.
Mas Cristo nos ensinou há 2000 anos atrás que nós devemos orar e vigiar. Então, imaginem só, o dia tem 24 horas, você ficou 30 minutos orando antes de sair de casa, leu a Sutra Sagrada, enfim, vamos arredondar, ficou 1 hora orando antes de sair de casa. E como essa sua postura ao longo do seu dia a dia? Porque tudo é oração, você está pensando, você está vibrando, e nesse pensar, nesse vibrar, você está construindo o seu destino, você está se mantendo em conexão com Deus ou não. Se de repente você começa a se preocupar, começa só a pensar em coisas negativas, falar, realmente está difícil, você já saiu dessa sintonia. Então, mas você pode a qualquer momento recobrar essa sintonia, que é o vigiar. O vigiar é você estar atento para que lado eu estou direcionando a minha mente. Aí, como a preletora Regina Cela acabou de colocar, é a questão das práticas. Palavras de convicção, leitura dos livros, né? Mentalizações que nós aprendemos nos livros e uma série de práticas que a Seichonoye nos proporciona, né, no caso. Perfeito. Perfeito, excelente. Preletoras, querem complementar com alguma coisa a mais? Me lembrei que se a pessoa, por exemplo, está passando pela ilusão da doença, né? Vou pegar um caso assim, que é bem comum nas orientações. Então, o que ela tem que fazer durante a meditação? É contemplar a saúde, né? Agradecer a Deus a saúde. Então, no começo eu não entendia, né? Eu entrei na Seichonoye como profissional, não sabia nada do ensinamento. Mas aí eu aprendi que eu não tinha que choramingar para Deus que eu estava doente. Não, eu tinha que agir de forma contrária. Eu tinha que agradecer a vida perfeita, maravilhosa que Ele me deu. E eu não estava reconhecendo. Então, parei de choramingar. Chorava muito na hora da meditação. E a meditação não é isso, pelo contrário, né? É o momento de nós contemplarmos o que nós desejamos, né? Já realizado. Perfeito. Né? Olha como é importante a oração na questão da visualização do nosso destino. Eu dei como exemplo a doença, mas nós podemos transferir isso também para a doença do bolso, que a gente fala, isso, né? As carências financeiras, é da mesma forma. Sou rica, sou próspera. O jeito de orar da Seichonoye é muito peculiar. A gente não ora para consertar nada. A gente ora para que manifeste o que já existe. A gente é saudável, é perfeito, é rico, é próximo, não é isso mesmo? Você que está nos acompanhando? Então, esse é o nosso ponto de partida. Eu tinha muita dificuldade na hora na palestra, né, da Seichonoye, que o preletor nos incitava a falar palavras afirmativas, eu não falava, porque eu pensava assim, nossa, onde eu vim parar, né? Numa situação grave, financeiramente falando, né? E eu tinha que falar que eu era rica e próspera. Então, eu achava assim que eu estava mentindo para mim mesma. Mas por que o mestre faz isso? Justamente para nós tirarmos do nosso subconsciente a ideia de pobreza, de carência, né? E assim eu comecei a fazer, né? Quem sabe já trouxe isso, né? É verdade, com toda certeza. Como uma crença errônea, não é? Verdade, verdade. E ao longo dessa nossa existência também, nós ouvimos muitas coisas e nem todas essas coisas foram positivas no sentido de nos encaminhar com uma postura mental maravilhosa. Então, trazemos muitas vezes que é mais fácil aquela passagem, né? Que muitas vezes é interpretada de uma maneira inadequada, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Mas todos desejam o reino dos céus, mas, no entanto, aí parece que é um contraponto, né? Para mim, se eu sou rico, eu tenho que abrir mão do reino dos céus. Se eu estou voltado para esse reino dos céus, então eu não posso prosperar, não posso. Na verdade, nós já somos infinitamente prósperos, porque nós somos filhos de Deus. Então, quando eu reconheço, esse é um outro ponto muito interessante que nós aprendemos na Seichonoye, o reconhecer que você já é tudo isso, né? Que você já traz tudo isso em seu interior. E esse reconhecimento é o ponto de partida para que essas coisas se manifestem em sua vida. Então, eu tenho uns exemplos assim que a gente percebe, umas vivências, na verdade, em relação aos adolescentes. Na Seichonoye existe um público de 12 a 14 anos, algumas vezes 11 a 14 anos,
que nós chamamos de juvenis, que são os adolescentes, o início da adolescência, né? E eles têm uma característica muito interessante. Houve uma época que eu fazia bastante atividades com esse público. E a característica deles é a seguinte, muito forte. Eles têm um ponto de vista. Então, eles agarram com unhas e dentes aquele ponto de vista. Mas, muitas vezes, aquele ponto de vista não é o correto. Mas eles estão ali agarrados a ele. E aí, participando de um seminário da Seichonoye para juvenis, ali eles ouvem as palestras e percebem que aquele ponto de vista não era o adequado. Mas existe esse outro. E essa capacidade deles de soltar aquele ponto de vista e agarrar-se nesse novo ponto de vista imediatamente, como se aquele fosse o único ponto de vista desde o princípio, ou seja, a conscientização. Ah, sou filho de Deus, eu posso, eu consigo. E a partir daquele momento, ele transforma, como nós estamos falando de destino, ele transforma a sua vida, ele transforma o seu destino, ele se harmoniza com os pais, ele passa a ir bem nos estudos, as coisas começam a se encaixar na vida dela, né? Porque ele mudou. Mas só que essa força, essa tomada de decisão existe também em nosso interior. Embora hoje nós já somos mais crescidos, mais vividos, e muitas vezes titubeamos um pouquinho mais, mas nós precisamos, assim como esses adolescentes, quando percebemos que o caminho que nós estamos seguindo não está adequado, nós precisamos romper esse caminho e migrar, virar essa chave 100%, que é justamente a manutenção dessa conexão, né, com Deus. E aí os caminhos se abrem. E aí, amigos, as pessoas vão começar a falar para você como você é sortudo, como você é sortuda. E pare de dizer que você, não, imagina, não. Reconheça, você é sortudo, você é sortuda, porque nós somos filhos de Deus. Então, somos sortudos e sortudas desde o princípio, né? E essa mudança na utilização do poder da palavra, na sua forma de pensar, nessa conscientização, nesse fortalecimento da convicção, como a preletora Regina Célia falou, como a preletora Denise já falou também, é que vai justamente consolidar um destino maravilhoso para todos nós. Abre um discernimento, né? Verdade. Uma clareza, porque conheceu a verdade, aceitou a verdade, mudou o ponto de vista. Isso é crescimento, né? Evolução. Com certeza. Não é? Eu sempre penso numa correlação, né, entre aquilo que a gente quer, né, e o esforço que a gente precisa ter para chegar a esse objetivo, né? É aquela correlação, né, até fisicamente, né, de a gente se condicionar. Né? Muitas vezes as pessoas acham que as mudanças, né, de chave são, né, como, né, num aparelho, né, liga ou desliga, né? Mas a gente precisa construir, né? A gente precisa realmente consolidar, né, e evoluir a respeito de um condicionamento. Né? Quando a gente está numa academia, né, queremos ter, né, queridos telespectadores, né, a gente quer ter um corpo bom, queremos ter um condicionamento físico bom. O que a gente precisa? Né? A gente precisa começar a se exercitar. Né? Adoro correr. Né? Vou conseguir, de repente, nesse primeiro momento, sem nenhum treinamento, correr uma maratona? 42 quilômetros? Talvez, né, vou ter certas dificuldades. Mas vamos começar passo a passo. Né? Então, vamos correr ali 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4, 10, 15. Logo, logo, nós vamos chegar aos 42 quilômetros. Né? É um condicionamento. Né? Da mesma forma, é na nossa vida, né, no dia a dia. Né? Nós temos que trabalhar com condicionamento mental, né, um condicionamento espiritual, através, até os senhores mesmos já citaram, né, várias práticas que a Seichonoye, várias ferramentas que a Seichonoye nos traz, né, para poder buscarmos esse condicionamento, né. Me fez lembrar também, novamente, como hoje está sendo especial, né, lembrar novamente de minha mãe, né. A senhora comentou das palavras de convicção, né, e minha mãe, ela sempre teve o hábito de constantemente fazer palavras de convicção. Só que eu não sabia disso, né? E aí, muitas das vezes, às vezes eu chegava em casa, né, do serviço ou da escola, né? E aí chegava perto dela, ela estava lá. Falei, caramba, cochichando, né? Alguma coisa, né?
E eu, num primeiro momento, falei, meu Deus, o que aconteceu com a minha mãe? Né? Nossa, tá falando sozinha ali, tá cochichando sozinha, né? E aí, quando eu ia perto dela, né, ela tava lá, muito obrigado, Deus, muito obrigado, sou alegre, sou feliz, sou saudável, muito obrigado pela vida dos meus filhos, muito obrigado, né, sou rica, sou próspera, fazendo palavra de convicção, né? E ela, o condicionamento levou ela a trabalhar com isso muito durante o dia a dia, né? Então, né, o preletor Eurico comentou, né, da 1 hora que às vezes a gente faz oração, né? E nós temos 24 horas durante o dia, né? Qual será o nosso pensamento, né, amigos? Qual será o nosso pensamento, a nossa postura mental durante as outras 23 horas, né? E essas, né, o que a gente pensa, o que a gente fala, né, a forma como a gente age, são, né, os determinantes do nosso destino, né? Então é muito importante a gente criar esse bom hábito, né, de criarmos o condicionamento, né, das boas palavras, das boas atitudes, né, para envolver o nosso dia a dia, né? Os preletores, amigos, comentaram sobre alguns, né, o livreto do Shin Sokan, alguns livros, né, para aqueles que têm interesse, né, na literatura da Seichonoye, em adquirir também, né, livros, né, os livretos nossos, Sutra Sagrada, fiquem muito tranquilos, porque podem fazer isso de forma virtual também, através do site livraria.sni.org.br. Com certeza vocês encontrarão ali um vasto compêndio de vários livros, né, para se aprofundarem mais ainda no ensinamento da Seichonoye. Bem, preletores, vamos continuar o nosso bate-papo a respeito dessa formação do destino, né? E eu gostaria de trazer mais uma questão, né, para todos vocês, né? Um questionamento que se tem, né? Neste mundo, existem pessoas que, apesar de serem inteligentes e dotadas de grande talento, parece que elas não têm sorte. Não conseguem fixar-se em nenhum emprego, acabam desempregadas, afundadas na miséria. Por que isso acontece? São pessoas que são inteligentes realmente, mas elas não têm o amor, falta o amor. Elas não têm uma educação assim fina para tratar o outro, né? O outro, eu e o outro somos um. Então, elas acabam não tendo o sucesso, já que elas são tão inteligentes, né? E o mestre fala muito sobre isso, que nós temos que ter a sabedoria, né? Principalmente nós, preletores, mas isso é no geral, né? Não só preletores. Mas também temos que manifestar o amor. A sabedoria caminha juntamente com o amor. Então, não adianta nada. Eu posso ler 100 vezes os 40 volumes da Verdade da Vida, e se eu não tiver o amor, eu não vou conseguir atingir as pessoas. Então, tem que haver amor, nós temos que abraçar as pessoas, abraçar sim, no sentido de acolher, né? Acolher, pensar sempre no bem, de fazer o bem para o outro. Então, é isso que acontece com essas pessoas. Às vezes, no fundo, também pode ter aquele pensamento que eu não mereço, né? Sim. Eu não mereço. E se a gente tiver uma visão apenas intelectual das coisas, isso já vai ser um freio, não é? Na hora de escolher, você vai agir de forma egoísta. Aí os campos não vão se abrir, não é? Tem gente que às vezes ouve, né, o elogio, né? Nossa, como você está bonita hoje. Não, são seus olhos, né? Acha que não merece. Não merece, né? E o que nós aprendemos com a Seichonoye? Sim, sou, reconheço e agradeço. O elogio que chega é porque você merece. Então, despertar para essa crença interior, não é? Eu mereço, sim, eu posso, eu sou filho de Deus. Sim. E sempre, se é talento, se é uma profissão na qual você quer, né, abrir espaço até para a sua profissão, tem que partir desse princípio, que você já tem, mas não agir de forma egoísta. Essa visão que a pedagogia da Seichonoye nos traz, né? Nós temos essa capacidade natural, e para que Deus semeou isso em nós? Para a gente trabalhar em favor das pessoas. Para a gente trabalhar com o pensamento que quem age, quem faz o nosso coração bater, quem faz tudo funcionar aqui nessa máquina bacana que é o nosso corpo humano, é a presença de Deus. A gente sozinho não faria nada. Faria a pior escolha. Então, o talento, a escolha da profissão, tudo aquilo que você veio realizar aqui como missão, aí tem um outro ponto interessante que entra, se meus amigos aqui agora concordam, considerando os 50% que já trouxe.
Se nas vidas anteriores a gente criou alguma situação que prendeu a gente, que amarrou em algum aspecto, agora a gente tem a Seichonoye, as práticas da Seichonoye, o contato com os antepassados através da oração, o Deus interior que a gente vivifica com a meditação Shinsokan, a leitura da Sutra para declarar que a gente é espírito e não matéria. Olha aí, meus amigos, a oportunidade está dada. Depende de você aceitar ou rejeitar. A partir do momento que você aceita, tudo pode se transformar. Por isso que nada vem fechado. Depende da visão que a gente tem agora. Porque as mudanças ocorrem a todo momento. Gostei das palavras de convicção da senhora, né? Sim, sou, reconheço e agradeço. Perfeito. Temos que gravar isso. Viu, meus amigos? Vamos gravar isso, né? E repetirmos constantemente, né? Sim, sou, reconheço e agradeço. Isso aí aprendi com o povo da Bahia. Maravilhosos. Foi lá que eu ouvi isso. Excelente, excelente. Maravilhosos mesmo. Com relação a este ponto, preletores, alguma complementação? Eu gostaria só de colocar mais uma coisa. Foi tudo fantástico nas colocações das minhas duas amigas aqui. Eu queria só trazer mais um ponto interessante, que é a questão da gratidão. Porque quando a pessoa, muitas vezes, ela é muito inteligente, mas por alguma razão, pelas razões já citadas, ela está em busca de uma recolocação profissional, por exemplo, partindo desse ponto. Então, ela está buscando, muitas vezes está com algumas dificuldades de se recolocar no mercado de trabalho. Então, ela está, de certa forma, muitas vezes até angustiada. E aí, de repente, ela se coloca, ela consegue a recolocação. Ela fica como? Extremamente feliz. Puxa vida, estou agora trabalhando, agora as coisas vão acontecer, vão ser diferentes. Só que, muitas vezes, esse estado dura pouco, dura alguns meses, esse estado dessa alegria, e falta esse ponto que eu gostaria de colocar, que é a gratidão. Aí, passa algum tempo, ela começa a exteriorizar, a manifestar uma mente crítica. Criticar a empresa, criticar os diretores, criticar os colegas de trabalho, criticar o trabalho em si, né? E aí, novamente, ela volta naquele ciclo em que ou ela se demite ou ela é demitida daquela empresa. Então, a mente crítica, ou seja, o que nós aprendemos na Seichonoye é ver o lado positivo de todas as pessoas, coisas e fatos, manifestar o sentimento de gratidão. Então, agradeça. Você não está trabalhando em uma empresa nesse momento, então, mas agradeça as coisas que você possui nesse momento. Deixe o seu quarto de uma forma organizada. Você precisa estar buscando uma recolocação profissional, então você precisa entrar em sintonia com o trabalho. Como eu entro em sintonia com o trabalho? Trabalhando. Então, eu vou lá, ajeito as minhas coisas, organizo as minhas coisas. Se tem uma oportunidade de lavar as louças, vai lá e lava, varra a casa, limpe, trabalhe, entre em sintonia com o trabalho, porque esse mundo é vibração. Quando você chegar numa entrevista, o seu entrevistador ele vai perceber, ele vai entrevistar uma série de pessoas, mas algo dentro dele vai falar, poxa, mas aquela pessoa é diferente. Ele não vai saber explicar o quê, mas algo vai apontar para contratar aquela pessoa. Aquela pessoa é a mais adequada para essa função. E essa pessoa é você. Então, é muito importante a manifestação do sentimento de gratidão. E aí você está passando alguma dificuldade, você pode pensar, mas eu não tenho motivo para agradecer. Que algumas pessoas pensam assim. Mas só o fato de nós termos acordado no dia de hoje é um motivo para muita gratidão. Né? Para muita gratidão. Então, se nós começarmos a ver as coisas corriqueiras como não corriqueiras, né? Nosso coração, nosso pulsar, como a preletora falou, né? Enfim, nós passamos a manifestar o sentimento de gratidão a todas as coisas e passamos a construir um destino maravilhoso a partir daí, além das orientações que foram dadas aqui. Muito obrigado. Excelente colocação, preletor. Vamos, o tempo urge, né? Vamos aproveitar nosso tempo, né? Tem uma pergunta boa aqui para os senhores. Muitas vezes ocorre a situação do nosso destino, que até então estava correndo normalmente, sofreu uma repentina reviravolta, ou quando somos surpreendidos por uma infelicidade ou uma desgraça. Por que isso acontece? Estava tudo correndo bem. De uma hora para outra, aquela reviravolta, né?
que a vida vira dos avessos, né? Por quê, né, que isso ocorre? Às vezes as pessoas acham que é autopunição. Quando não conhece Seichonoye, né? Eu sempre achei que era Deus me castigando. Quando tinha essas reviravoltas, né? Mas não existe castigo de Deus. É a nossa própria mente que atrai. Então, foi difícil entender isso, né, antes de eu conhecer a Seichonoye. E só depois que eu fui entender, né, que quando acontece algo assim negativo, na verdade, são lições, né, aprendizados pelos quais nós passamos e que a gente tira grandes lições. Vou falar bem rápido. Meu filho sofreu um acidente de moto e ele chegou a ter 1% de chance de sobreviver. E minha mãe estava em fase terminal também no hospital. Quer dizer, meu filho no hospital, minha mãe em casa em fase terminal. Então, foi um dos maiores aprendizados pelos quais eu passei. E eu tirei grandes lições. Eu me tornei outra pessoa depois que eu passei por essa fase de aprendizado. Não foi castigo de Deus, não foi. Foi para eu crescer espiritualmente. E pode ter certeza, eu sou outra pessoa depois que eu consegui passar por tudo isso, né? Ver meu filho bem hoje. Então, foi o maior aprendizado da minha vida, foi esse. E eu cresci. Tenho muito que crescer, né? A gente estuda muito a cada dia, né? Mas foi o maior aprendizado da minha vida. Não existe nada pior do que ver um filho entre a vida e a morte. Né? E Deus me deu ele de presente. Né? Ele fala que agora ele deveria de ganhar 2 presentes, ele fala, né? Do dia que ele nasceu e o dia do acidente que ele renasceu, na verdade. Sim. E um ponto que a gente ainda não destacou aqui, que está me vendo agora, tendo como base o livro que citei anteriormente, do professor Mukai, Yoshio Mukai, é que a gente muitas vezes não sabe que a composição do nosso destino é um trabalho do plano espiritual. Que tudo que acontece aqui foi planejado anteriormente em comunhão com o plano espiritual. Olha a importância de você saber a composição para você entender onde que você vai atuar agora, para corrigir. Porque se a gente está na sintonia com os espíritos superiores, quem são eles? Você poderia perguntar. Os nossos antepassados, aqueles que nos ajudaram preparando o caminho, entrando com o sentimento de gratidão, que o professor Fleury acabou de citar. Se você mantiver essa conexão de gratidão à vida, gratidão àqueles que vieram antes, se tudo já foi planejado lá, será que não pode ser corrigido aqui? Com certeza. Se for um acidente aéreo, por exemplo, ou o caso do ônibus que o professor Fleury citou, não é? Poderia ser evitado. E quantos exemplos temos dentro, por exemplo, da Verdade da Vida 9 e 10, que abrange as questões do plano espiritual. Ali nós vamos entender quantos casos as pessoas ficaram, como que eu poderia dizer, ficaram privadas de uma coisa que poderia ser fatal, mas porque ela estava na conexão, vibrando no sentimento de gratidão, isso mudou tudo. Então, olha que motivação a gente tem de saber que tudo está sendo regido por algo superior. Olha a importância da visão pela linha da espiritualidade. A gente entende que nada vem fechado. Deus é amor, Deus é perdão, é misericórdia. E quando você entra nessa sintonia, tudo pode ser evitado ou depende do peso que isso exercer sobre a influência que você está recebendo. Porque, de repente, é para acontecer. E conforme disse a professora Denise, se é para acontecer, é para melhor, é para evoluir, é para resgatar. Inclusive, um dos livros aqui indicados conta a história de uma senhora Howard, que ela se preparou para visitar uma amiga, ficou toda bonitona, né? Pegou a bolsa e tal, mas algo segurava ela. Algo falava para ela não ir visitar essa amiga. E ela ficou intrigada. Voltou e falou, não, eu vou, insistiu. Né? Novamente, chegou até a porta e aquela voz falando para ela não ir. E ela não foi, resolveu não ir mesmo. Voltou, né? Voltou lá para o quarto dela, se trocou e não foi. E ainda ficou pensando, mas que besteira, eu deveria ter ido.
E aí, no dia seguinte, ela fica sabendo que o trem que ela ia pegar teve um acidente de trem. E aí ela entendeu, né? Graças a Deus que eu não fui. Sim. E por que acontece isso? Porque já havia acontecido no plano mental esse acidente, né? O que a gente lê bastante nos livros da Seitonê. Isso mesmo. Já tinha acontecido, aliás. Então, como ela era uma pessoa religiosa que estava conectada a Deus, esses espíritos protetores que representam 25%, né, do nosso destino, eles impediram que ela saísse, né? E esses espíritos protetores, muitas vezes, eles também diminuem o impacto de alguma tragédia aqui, né? Então, eu achei assim bem interessante. Às vezes passamos por coisas que a gente fica pensando, nossa, meus antepassados me protegeram. E acontece mesmo, porque nós estamos em constante oração, fazemos muitas orações a eles, né? Então, nós temos mesmo essa proteção, conforme a preletora falou, né? São os nossos antepassados, esses anjos protetores. Então, podemos usar os nossos 25% de esforço próprio para volver sentimento de gratidão aos nossos antepassados. Desde que nós estejamos mesmo conectados a Deus, através da meditação, né, professor? Maravilhoso. E as palavras positivas, que vão fortalecendo o espírito, e dentro desse fortalecimento a gente começa a atrair coisas compatíveis. E às vezes, assim, para quem está chegando na Seitonê, às vezes é difícil você emitir palavras positivas, né? Como era naquela época para mim, sou rica, sou próspera, porque você não está vivendo essa situação de riqueza, né? Pelo contrário, está na situação de carência. Mas se você insistir, fazer essas palavras de afirmação, não importa o que esteja manifestado na sua vida, essa fase que a gente passa, às vezes, de carência financeira, né? Mas você falando sempre, sou rica, sou próspera, é o que vai manifestar, né? Pelo poder da palavra. É o que vai manifestar nas nossas vidas. Então, se acreditar na pobreza, se falar que é pobre, a Seitonê fala essas coisas, mas eu queria ver eles aqui na minha casa. Eu sempre pensava assim, eu queria ver esse preletor abrindo a minha despensa, para ver se eu posso falar, eu sou rica e próspera. Mas foi justamente falando essas palavras afirmativas, né, falando de riqueza, mudando totalmente meu modo de ver as coisas, parar de falar nas carências, né? Porque eu falava muito nas carências, não sabia agradecer já o que eu tinha, né? Então, quando eu comecei a agradecer o que eu tinha e não reclamar mais das carências, foi que eu me tornei uma pessoa próspera, graças a Deus, né? Entrei na Seitonê, era a minha 4ª empresa, eu não via mais meus filhos, não sabia mais o que era viver. Mas graças às práticas, né? Porque eu entrei em abril de 95, em maio eu já estava... Entrei em maio de 1995, e em junho eu já estava na academia. Que maravilhoso. Eu chorava muito pela perda de uma irmã, e meu diretor da época me mandou logo para a Ibiúna, no primeiro mês de trabalho. E aí foi que eu entendi por que eu estava passando por aquela situação tão difícil, né? E venci, porque eu coloquei em prática o ensinamento, eu me apaixonei pelo ensinamento. E já comecei colocando em prática, participando do ciclo de estudos. Aí que eu fui aprender, né, o porquê que tanta coisa negativa estava acontecendo na minha vida, né? Era a falta do perdão, reconciliação. Enfim, aproveitem mesmo para entrarem mais na literatura da Seitonê, adquiram, né, a verdade da vida. Eu adquiria um livro por mês. Hoje eu tenho uns 40. Mas vão lendo, né? Porque o ensinamento é maravilhoso, mas é prática, né? É prática, nós precisamos praticar e ler muito, porque o ensinamento é maravilhoso, viu, gente? Se hoje eu sou próspera, eu agradeço muito ao nosso mestre. Uma coisa que eu acho bastante interessante também é que muitas vezes acontece uma coisa negativa, uma diversidade grande, essa reviravolta que você citou na questão em si, e a pessoa naquele momento ela vê como uma coisa ruim, e como as amigas aqui disseram que não é uma coisa ruim, muito pelo contrário, lá na frente nós vamos perceber que é uma coisa boa. Mas muitas vezes aquilo que aconteceu é para que nós corrijamos
né, a nossa bússola interior, vai, digamos assim, a direção. Então, nós temos exemplos de grandes personalidades que, dentro do contexto econômico, dentro do contexto material, conseguiram concretizar todos os seus objetivos, economicamente dizendo, né? Conquistaram tudo o que desejavam conquistar. E muitas vezes não tinham nenhuma correlação com esse aspecto espiritual na vida prática. E quando chegaram no término do seu período aqui, muitos deles chegaram à conclusão, estavam no leito com uma determinada doença, e muitas vezes chegaram à conclusão de que, ao longo da sua vida, muito tempo, muita energia foi investida no local inadequado. Então, por exemplo, eu não quero citar nomes agora, mas vou citar um nome que foi muito impactante, teve até filme, então nós podemos comentar a respeito disso. Por exemplo, Steve Jobs, né? Então, ele conquistou tudo o que ele queria conquistar. Ele atingiu, do ponto de vista tecnológico, inclusive, o ápice, né? Partiu desse mundo relativamente cedo, digamos, as idades que as pessoas vêm partindo nos tempos atuais. Ele partiu relativamente cedo. E o que ele queria, depois de ter conquistado tudo, ele queria mais tempo, mas a doença que ele tinha não lhe permitiu ter esse tempo adicional. Então, e aí vem as reflexões, né? Poxa, mas eu dediquei pouco tempo à minha família, eu deixei de fazer, eu foquei numa determinada situação, mas o que existe de verdade era isso. Eu precisava as conclusões no término da sua existência fenomênica, porque a vida que está por trás daquele corpo frágil continua eternamente. Mas aí ele percebe tantas outras pessoas nessa mesma situação. Então, você que nos assiste hoje, entenda que muitas vezes acontece uma reviravolta assim em sua vida, para que você tenha tempo de dar valor às coisas que realmente têm valor, né? Então, você está com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, enfim, com seus pais. Então, viva esse momento, viva intensamente esse agora, da forma o mais positiva possível. Dedique-se às pessoas. Não é a quantidade de tempo, mas é a qualidade enquanto você está ali, porque muitas vezes você entra no restaurante, você vê famílias reunidas, né? E cada qual está no seu celular, cada qual está no seu mundo, ninguém olha para ninguém. E durante o momento que estão se alimentando, ninguém conversa com ninguém, só se alimentam. Então, eles estão ali, teoricamente, juntos, mas não estão juntos. Então, não é a quantidade de tempo, mas é uma reflexão também na qualidade do tempo em que você vive com as pessoas que realmente você deseja viver. Então, muitas vezes acontece a reviravolta para você corrigir o curso da sua vida. Então, entenda que essa reviravolta é uma oportunidade. E, novamente, como já foi dito aqui, não é um castigo, né? Muito pelo contrário, né? Meus amigos perletores, né? Como é gostoso, né? Essa oportunidade do diálogo, né? Do olho no olho, né? De debatermos esses assuntos tão engrandecedores, né? Mas acreditem se quiser, nós estamos chegando na reta final do nosso programa Diálogos de hoje, né? Eu gostaria de pedir, para que a gente possa já nos encaminhar para o encerramento, que cada um, né, dos senhores possam, né, nesse momento, vou dar, né, a palavra para fazer suas considerações finais, né, uma mensagem, até dicas de sucesso, recomendação de algum livro. Fiquem muito à vontade. Preletor Eurico, posso começar com as mulheres? Mulheres primeiro? Com certeza. Preletora Maria Denise, fique à vontade para as considerações finais. Puxa vida, eu gostaria de, além do que você já falou, né, das pessoas adquirirem os livros e tudo, mas que as pessoas acreditem que Deus é amor e que nós, sendo filhos de Deus, nós já temos tudo. E muitas vezes falta mesmo é a gratidão. Então, é agradecer ao que nós temos agora,
porque quando nós agradecemos, né, o mestre fala que a gratidão é o fermento da vida. Então, quando nós agradecemos, nós partimos para uma vida mais próspera ainda. Então, lembre-se sempre disso, a gratidão é o fermento da vida. E indicar um livro, tem um livro que me ajudou muito, que é Mente, Corpo e Destino, foi o primeiro livro que eu li na Seichonoye, e também Educação do Filho de Deus, que eu tive muitos problemas para educar meus filhos quando eu entrei aqui, né? Então foi um livro assim que me ajudou muito na educação dos filhos. A Educação do Filho de Deus, volume 1, e também do professor Katsumi Tokuhisa, que eu sou muito fã, é o livro Conforme Atitude Mental. Também são 2 volumes, mas são maravilhosos para a gente entender melhor ainda o ensinamento da Seichonoye. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Preletora Maria Denise, pela participação. Muito obrigado. Obrigada. Preletora Regina Célia, fique à vontade. Eu também agradeço bastante essa oportunidade de estar aqui com os meus amigos queridos e com vocês que nos acompanharam e vão continuar nos acompanhando, não é mesmo? Seja qual for a situação que você esteja vivendo, não se desespere. Existe sempre um caminho. E o caminho é o do meio. Por que o do meio? Porque o do meio vai fazer você refletir, arrepender, perdoar, e você vai iniciar um processo de transformação. A nós tudo é possível, porque somos todos vida de Deus. E para você entender tudo isso com clareza, todos esses aspectos que nós conversamos aqui agora, eu indicaria 2 livros. Primeiro, A Verdade da Vida, volume 7, que é o modo de viver da Seichonoye. 18 itens fantásticos, que ajudam você a entender que quem comanda você é você mesmo. Mas quando você se ama e conhece o seu verdadeiro valor, você não se vende, não se prostitui por nenhuma coisa externa, a não ser cultivar esse valor que você tem dentro de você. E o que eu citei anteriormente, amor e dedicação ao ideal, do professor Yoshio Mukai, porque vai trazer, além da própria vivência dele, as experiências que ele teve dentro do movimento e como pessoa, né, como filho de Deus, mas vai esclarecer essa questão da composição dos destinos, das dimensões do plano espiritual. É muito interessante. Eu, se fosse você, não perdia tempo. Adquiria já, através da nossa livraria virtual. Muito obrigada, queridos, por essa oportunidade. Muito obrigado, preletora Regina Célia. Grande prazer ter a senhora conosco nesse programa. Preletor Eurico, por favor. Muito obrigado. Que alegria ter participado com cada um de vocês aqui, com vocês que nos assistem. É sempre uma oportunidade de crescimento, né, muito grande. Um ponto que gostaria de deixar aqui nas mensagens, nas considerações finais, é que quando nós idealizarmos algo, né, quando você estiver sonhando com algo, idealizando algo que você almeja na sua vida, visualize já concretizado. Não que é algo que vai acontecer no futuro. Naturalmente irá acontecer no futuro, mas na sua mente visualize como já concretizado. Né? Porque você é filho de Deus, você é merecedor. E quando você determina as coisas dessa maneira, as coisas passam a acontecer de uma forma sensacional. É um livro que eu estudei também para nós conversarmos hoje, foi esse livro, Convite à Felicidade, volume 1. Tem volume 1 e o volume 2. É um livro muito fácil da leitura, muito gostoso, de uma maneira extremamente simples, onde o nosso querido mestre, o professor Masaru Taniguchi, nos orienta em relação ao destino, nos orienta em relação à postura como um todo em nossas vidas. Então, vale muito a pena. Mas Seichonoye, a máxima do ensinamento da Seichonoye é que a Seichonoye é prática. Então decida a partir de agora. E para finalizar não importa como você vinha pensando há 2 minutos atrás, mas o importante é a sua decisão a partir desse instante. Como você vai pensar, falar e agir a partir de agora. É isso que será determinante no seu destino. É isso que mudará completamente a sua vida na direção que você almeja, construindo-a exatamente como você idealizou em sua mente. Somos filhos de Deus, somos os comandantes do nosso destino, podemos sim concretizar tudo aquilo que almejemos, desde que esse sonho, esse ideal não vá prejudicar ninguém.
né? Muito pelo contrário, vai engrandecer as pessoas que nos rodeiam. Muito obrigado a todos. Um prazer imenso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, preletores. Muito obrigado. E assim terminamos o programa Diálogos de hoje. Amigo, amiga, muito obrigado por sua participação neste programa. Aproveitem para poder acompanhar nossas redes sociais, né, nossas atividades nos núcleos, associações locais da Seitonoye. Verifique dentro do site da Seitonoye a associação local, o núcleo mais próximo da sua casa. Para fazer isso, acesse sni.org.br/onde encontrar. Um abençoado final de semana a todos. Muito obrigado. A caridade é o ato de nosso dever e assim manifestamos amor em todos os atos. Todos os anos, a Seitonoye do Brasil arrecada contribuições para tornar o Natal mais alegre para milhares de pessoas em todo o Brasil. A campanha pró-natal da Seitonoye do Brasil existe desde 1969 e tem como principal objetivo apoiar entidades beneficentes que acolhem pessoas em situação de vulnerabilidade social. A campanha é realizada alguns meses antes do Natal, garantindo que as doações cheguem às pessoas necessitadas durante as festas de fim de ano, levando alegria e esperança. Contamos com a sua colaboração para a campanha pró-Natal. As doações podem ser feitas nas sedes regionais da Seitonoye, espalhadas por todo o Brasil. Para mais informações, acesse sni.org.br/onde encontrar. A sua participação é fundamental para tornar este Natal ainda mais especial para aqueles que mais precisam. Agradecemos antecipadamente pela sua colaboração. Feliz Natal!